Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, galera. Vamos aqui falar hoje, nessa aula sobre juros compostos. A gente já viu os juros simples, vamos agora entender o conceito de juros compostos. Juros compostos. Além dos juros simples, há também o conceito de juros compostos, sendo este aplicado com frequência em transações comerciais, como empréstimos e aplicações financeiras. Nesse tipo de juro, os rendimentos são incorporados ao montante no término de cada período, ocorrendo o que chamamos de juros sobre juros. Então, no juros simples, o que é que a gente faz com os períodos? Por exemplo, 12 meses. A gente vai pegar os 12 meses, pegar cada uma das variáveis, o capital, a taxa e o tempo, multiplica essas variáveis e obtém os juros. Já nos juros compostos, além de eu pegar esse período de 12 meses e fazer essa aplicação, essa multiplicação direta, eu vou multiplicar por cada um dos meses e descubro o montante final de cada mês. Como é que eu descubro o montante? Somando os juros com o capital inicial, com o capital daquele mês. Somo eles dois e obtenho um montante. Esse montante vai ser o novo capital do mês seguinte, do período seguinte. Vamos ver aqui umas situações que vão exemplificar esse conceito. A caderneta de poupança é talvez um dos exemplos mais simples sobre a aplicação de juros compostos. De maneira simplificada, quando um cliente possui uma conta bancária, ele pode depositar certa quantia de dinheiro como investimento. É como se ele estivesse, na prática, emprestando dinheiro ao banco. Por isso, esse cliente tem um rendimento. Os juros pagos pelo uso dessa quantia depositada. Assim, considere que outro cliente tenha depositado R$1.000 em um mês, com taxa de juros de 0,6% durante 3 meses. Qual deverá ser o rendimento final após esse trimestre? Então, vamos lá. Calculando mensalmente o montante obtido nessa aplicação e considerando que nenhum outro valor será depositado ou sacado, temos: primeiro mês, ele tem lá capital de 1.000, a taxa de 6% ao mês, ou seja, 0,006 em número decimal. Tempo vai ser um mês. Por que não os 3? Porque a minha aplicação em juros compostos tem que ser de um em um período. Então, para a gente descobrir o juro, é só multiplicar a capital, a taxa e o tempo. Daí eu obtenho, multiplicando 1.000 vezes 0,006 vezes 1, o valor de 6. Então, o meu juros naquele mês foi de R$6. Apliquei R$1.000, obtive 6. Ou seja, no final desse mês eu não tenho mais 1.000, eu já tenho 1.006. Beleza. No segundo mês, os juros serão calculados sobre o montante obtido no primeiro mês. Então, o que eu obtive no primeiro mês foi 1.006. Agora, além de colocar o capital de 1.000, vou colocar o capital de 1.006, porque eu já estou entrando com esse valor no segundo mês. Então, taxa vai ser a mesma, o tempo vai ser o mesmo, taxa de 0,6%, tempo de um mês, tem que ser de um em um período, né? Multiplicando 1.006 vezes 0,006 vezes 1, eu obtenho aproximadamente, eu obtenho 6,036, ou aproximadamente 6,04, para deixar com duas casas decimais. Então, quem será o montante? O montante vai ser 1.006 mais esses R$6,04, obtendo assim R$1.012,04. Então, agora eu vou partir para o terceiro mês. No terceiro mês eu não tenho mais nem 1.000 nem 1.006, agora eu tenho R$1.012,04. Vamos lá, taxa de 0,6, a mesma, né? O tempo, um mês. E agora, juros é só multiplicar essas três variáveis. Então, 1.012,04 vezes 0,006 vezes 1 vai dar 6,07224. Aproximadamente 6,07. O montante, qual vai ser o montante? Agora, somado o capital inicial, que era de 1.012,04, mais R$6,07. Isso tudo vai dar R$1.018,11. Então, considerando essa aplicação de R$1.000 e o montante obtido,
nesses 3 meses, que é de R$1.018,11, os juros compostos obtidos foram de R$18,11. O valor dá diferente do juros simples? Sim, dá diferente, tá? E dependendo do valor do capital, do período, tudo, os valores, eles vão se desaproximando cada vez mais. Os juros compostos, ele vai crescendo muito mais rápido do que os juros simples, tá? Porque todo mês eu estou aplicando, estou obtendo pouquinho a mais, mas estou obtendo aquele valor, até chegar num período que vai estar bem distante dos valores. Os juros compostos vai ser bem maiores do que os juros simples. Por isso, há essa utilização de juros compostos para empréstimos ao invés de juros simples. Mais melhor, né? Quanto mais ganhar para as empresas, melhor. Então vamos lá, vamos para a próxima situação. Situação 2. O cliente de um banco precisou utilizar um empréstimo automático oferecido em uma modalidade conhecida como cheque especial. Nesse tipo de empréstimo, há um valor pré-determinado que fica à disposição do cliente caso precise em alguma emergência. Esse cliente percebeu que precisaria usar R$2.000 desse empréstimo por um período de 2 meses. Os juros cobrados são de 10% ao mês. Desconsiderando a cobrança de outras taxas, que geralmente ocorrem, e a ausência de depósito ou retirada nesse período, qual o valor que ele deveria devolver ao banco após 2 meses? Vamos lá. Calculando aqui mensalmente o montante obtido nesse empréstimo, de acordo com as condições dadas, temos, primeiro mês, inicialmente os juros serão calculados sobre o empréstimo. O capital foi de 2.000, a taxa de 10%, ou seja, 0,10, e o tempo 1 mês. Juros vai ser 2.000 vezes a taxa de 0,10 vezes o tempo 1 mês, né? O mês aqui porque o período, como eu falo para vocês, né? Então, obtendo o juro de R$200, ou seja, naquele primeiro mês ele obteve R$200, vai ter que pagar R$200 de juros. Já no segundo mês, os juros serão calculados sobre a dívida acumulada, então ele não pagou ainda os 2.000, então, e os juros que foi cobrado, né? Então não é mais 2.000 que ele está devendo, é 2.200. Então 2.200, a taxa vai ser a mesma, 10% ao mês, de 0,10, que é 0,10 em decimais, tá? Aqui essa taxa está errada, que é a mesma daqui, então desconsidere 0,10, aqui é 10 e aqui é 10 também, são iguais, e o tempo um mês. Então os juros vai ser 2.200 vezes 0,10 vezes 1. Isso aí vai dar 220. Olha, aqui em um mês o juros foi de 200, já no outro mês 220, porque eu estou trabalhando com quantias maiores. Aqui é 2.000, aqui já aumentou para 2.200. Assim, obtendo um montante final, uma dívida final de 2.420. Então, após esses 2 meses, o cliente pegou 2.000 e vai ter que pagar 2.420. Ok? Então, turma, aqui a gente termina, tá? Nossa aula sobre juros compostos. Pratiquem. Juros simples, entender os juros simples, vai entender facilmente também juros compostos. E isso aqui é muita aplicação de fórmula, pessoal. A aplicação de fórmula é você entender o conteúdo, interpretar o que tem lá na questão, pegar as informações, transformar aí nos valores que tiver que ser transformado e saber fazer os cálculos, tá certo? Nesse tipo de cálculo, juros simples, juros compostos, utilizem a calculadora que vai facilitar por conta de alguns valores que são muito pequenos ou muito grandes e são difíceis de fazer, são difíceis não, são trabalhosos de fazer usando só o lápis lá, tá, pessoal? Então é isso, a gente vai finalizar por aqui nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido o conteúdo, pratiquem bastante e até a próxima. Valeu!